Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, por favor, ajude a transmitir a Tua palavra. Vou falar sobre a Trindade, sobre Deus. E as nossas faculdades humanas não podem falar se não vem do Teu Espírito, porque o homem natural nada entende, mas o homem que é espiritual, o Teu Espírito transmite o Teu coração. Então, por favor, Senhor, direcione aqui em tudo. Não deixe a gente confuso, nem a Tua igreja confusa, mas que seja esclarecido tudo o que for colocado aqui, dentro dessa proposta dos fundamentos. Em nome de Jesus, você diz amém, amém. Eu vou hoje pregar um pouquinho diferente, que eu quero fazer algumas leituras bíblicas e eu vou contar com alguns irmãos para a gente ler a Bíblia, certo? Quero contar com alguns irmãos para a gente ler a Bíblia. E eu vou chamar aqui os filhos do Venilson para eles sentarem aqui na frente comigo, que eles vão fazer essas leituras bíblicas comigo. Marquinhos e João, por favor, venham até aqui. Sente eles perto aí, tá bom? Ó. Aqui, ó. Ô, Preto. Meu Deus, Pretão. Não precisa pedir desculpa, não. Tá caindo, graças a Deus. Em breve, esse será você. Todas as áreas, até ministerialmente também, viu? Cadê os meninos? Vem aqui, por favor, sente aqui. Eu quero que vocês leiam. Tá com dor na perna, mas você vai sentar aqui, meu filho. Vem pra cá. Vem, ô João. Rapidinho, senta aqui. Vem, meu filho. Isso vai ser bom pra você desenvolver, crescer. Vocês podem até... Cadê o João? João? Vem aqui, João. Senta aqui, ó. Estava na praia, né, Marquinhos? Dá um microfone para ele, tá bom? Pega a Bíblia, abre aí o celular, acesse, vamos lá. João, vem aqui ajudar. Que irmão que é você, João? Deixou o outro irmão assim na mão. Vem aqui, João, senta aqui para você ajudar ele. Meu Deus do céu. Sabatina. Vamos chamar mais um adolescente. Deixa eu ver aqui. Pode ajudar. Quem? A Duda? Arthur? Cadê o Arthur? Onde está o Arthur? Mas olha o Arthur, olha que bonitinho. Você viu o que eu falei? Ele pegou já a Bíblia dele e veio. O Arthur. Vem, Arthur, ele está na mesa sendo treinado, está para sonoplastia. Nós precisamos envolver esses jovens tudinho na obra de Deus, irmão. Tudinho, pois esses jovens para trabalhar mesmo. Está ocupado, está desenvolvendo. E o Arthur é novo convertido, se batizou. Aplauda o Senhor pela vida dele. João, o Marquinho também. Se batizou e já estão trabalhando para o Senhor. E o Marquinho vai começar hoje. Tá? Começar hoje. Vamos lá, vamos falar sobre Trindade. Existem várias doutrinas e uma delas mais forte é sobre chamada a doutrina do unicista. O que são os unicistas? São aqueles que professam que não existe a Trindade. Eles dizem que Deus não é um Deus triuno, e sim um só Deus. Não existe essa separação que a gente faz. E a tese que eles defendem é porque não existe na Bíblia a palavra chamada Trindade. E a gente sabe que não existe na Bíblia a palavra chamada Trindade. Porém, não existe a palavra, mas existe manifestações da Trindade em toda a Bíblia. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Toda a Bíblia vai falar sobre a Trindade. Não tem para onde ir. Só que essa doutrina unicista tem crescido muito. E eles têm dito que a nossa doutrina é uma doutrina politeísta. Uma doutrina de adoração a vários deuses. Porque nós adoramos 3 deuses. E não é essa a verdade. Não é isso que a gente diz. O que nós pregamos não é uma doutrina de 3 deuses. Certo? Nós não pregamos a doutrina de 3 deuses. E eles dizem que a gente prega
a doutrina que existe 3 deuses e diferentes. E não é isso. Nós pregamos um Deus triuno. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Trabalhando juntos num só propósito, num só direcionamento. Então essa doutrina de unicista não existe. Até porque muitas palavras na Bíblia não existem e mesmo assim a gente entende que é pecado. Existe na Bíblia não fumar maconha? Sim ou não? Não. Mas a gente sabe que fumar maconha é pecado. É vício. Existe na Bíblia não fumar cigarro? Não. A gente sabe que fumar cigarro vai matar você. Vai tirar a sua vida. Vai destruir o templo do Espírito, que é o corpo. Então não é porque não existe a palavra trindade na Bíblia que a trindade não existe. Então Hebreus capítulo 9, versículo 14. Nós vamos falar um pouquinho. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Lê aí, Marquinhos, por favor. Pega o seu celular, cadê o celular? Não tem Bíblia? Tem? Lê para mim, Marquinhos, em alta voz. Liga o microfone. Quanto mais no sangue de Cristo, que por de Espírito eterno, que se ofereceu à forma imaculada de Deus, purificada nas nossas consciências de atos que levam à morte, para que servamos a Deus vivo. Então, abre mais o microfone dele no PA, que está abafado, né? Pega aqui assim, Marquinhos. Mais para baixo. Tá. Isso. Mais para baixo um pouquinho. Aqui, ó. Aqui? Aqui, ó. A mão. Isso. Tira daqui assim, que senão abafa. Tá. Aqui. Mais para baixo. Isso. Você vai acostumando com o microfone, meu filho. Vai. Lê. Quanto mais no sangue de Quanto Cristo, mais o sangue de Cristo, devagar. que Vai. pelo Espírito eterno se ofereceu da forma imaculada de Deus, purificada na nossa consciência, no ato que leva à morte, para que servimos a Deus vivo. Então, quanto mais o sangue de Cristo, Pelo Espírito que eterno, pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Quantas pessoas estão falando aqui? Quantas pessoas estão falando? Diga 3. 3 pessoas. 3 pessoas, um só Deus. Olha lá. O sangue de Cristo, o Filho, o Espírito, Deus Espírito e Deus Pai. Nós vamos decorrer. Hoje eu vou falar sobre a existência dos 3. E quem for pregar depois de mim, que se vire. Então hoje eu vou falar sobre a presença dos 3. Então, 3, um Deus, unidos, sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, imaculado a Deus. Então 3. E que era aqui? Nós vamos falar sobre o Pai, o Criador, o Filho, o Salvador, e o Espírito Santo, o testificador. Certo? Amém? Vamos lá. Então, esses 3 são um Deus triuno. Esses 3 são um Deus triuno. Certo? E um pouquinho melhor para nós explicarmos, tá? É sobre a gente falar um pouquinho sobre quem somos. E você vê que a Trindade, ela existe visível também em todo lugar. O Johnson, ele tá fazendo notas aqui. Como é que chama isso que você está fazendo?
Tríade. Tríade de acorde. Faz uma tríade de acorde aí. De Ré. Tríades. A música, ela é composta de tríades. Você é 3, né? Eu digo aqui, olhando para você, cabeça, tronco, 3. Isso. Membro superior, médio, inferior, 3. Por dentro, você é 3. Corpo, alma, espírito. Boneco, alma, o que você vê, o que você pensa, o que você fala, o que você come, seus desejos, seu caráter, alma. Espírito, o sopro de vida de Deus, quando Deus fez a gente, né? Inclusive em Gênesis 1:26, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Então, nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito, num só, certo? Eu expliquei isso no discipulado, expliquei isso no culto de jovens, e falei como é que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, dentro do corpo, alma e espírito. Entre o corpo e a alma, há uma divisão, onde a palavra de Deus vai, na divisão da alma com o espírito, com a natureza de Deus, e une. Aí faz a gente ficar como Deus quer que a gente fique. A natureza de Deus flui. Beleza. Então, esses 3 são um Deus triuno. Então vamos lá. 1 João capítulo 5, versículo 7. Abra para mim, por favor, e leia. 1 livro de João. Vamos lá. Capítulo 5, versículo de número 7 e 8. Leia o Arthur. Leia, Arthur, para a gente. Vai. Liga o microfone, filho. Aí, obrigado. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor. Até o 8, tá? Põe nessa versão que diz assim: porque são 3 que testificam no céu. Tá? Por favor. Acho que é Almeida revisada. Tá bom? João capítulo 5, versículo 7. Olha lá, porque há 3, lê para mim João de novo, por gentileza, ô Arthur. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Pronto, segura. Há 3 que testificam no céu. Há 3 que testificam no céu. Qual que é aí, irmão? O Pai, a Palavra. Aqui não fala de Jesus, mas quem é a Palavra? Jesus. No princípio, quem falou o verbo? Olha como é bom falar com crente que gosta de Bíblia. Quem falou o verbo? O verbo. No princípio era o verbo. E o verbo é Deus. E o verbo estava com Deus. Eu tenho visto alguns pastores, inclusive eu estava na mesa com um que ele disse para mim se eu pregava se Jesus era Deus. Eu falei, prego. Ele falou, você está errado. Por que eu estou errado? Porque ele não é Deus, ele é o Filho de Deus. É uma doutrina que desconfigura Jesus como Deus. Porque se ele é Deus, ele não pode ser homem. Se ele é homem, não pode ser Deus. Por causa da natureza falível, por causa da natureza fracassada, Ângela. Os irmãos me ouvem, diga amém. Está me ouvindo bem? Porém, Franklin, quando Deus criou o homem, Deus não cria nada ruim, sim ou não? Tudo que Deus faz é bom, perfeito. Porém, quando o homem cai, ele se desconfigura, porque Jesus era 100% homem. Logo, ele era 100% homem, ele era perfeito.
Presta atenção, olha aqui para mim. Olhe para mim. Jesus era 100% homem. Porque ele era 100% homem, ele era perfeito. Então a gente fica falando assim, nós somos humanos e a gente erra. Não, nós deixamos de ser humano, nós estamos divididos. Nós somos metade homem e metade frio, robô, máquina. Porque se a gente fosse 100% homem, nós seríamos perfeitos. Porque Jesus era 100% homem, ele era perfeito. Tá certo? Então, no céu quem testifica? Filho, o Pai, a Palavra e o Espírito. Esses três são um. Eu e minha esposa, somos em quantos? Somos em quantos, eu e minha esposa? Um. Mas não somos dois? Somos um. Por quê? Uma concordância só. Um direcionamento só. Uma visão só. Um caminho só. Por que casamento, o adultério não é só conjunção carnal? Por quê? A gente está muito equivocado, irmão, sobre adultério em casamento. Muito equivocado. Adultério é estopim. Adultério já passou. O adultério no casamento não fala só de conjunção carnal, mas fala também de mentes opostas. Isso é um adultério. O casamento está adulterado. Por que está adulterado? Porque, um exemplo, a Carol pensa de um jeito, eu penso de outro. Nós estamos em adultério. Porque não estamos vivendo como o Senhor mandou nós viver. Uma só carne. Olha para esse irmão e falou, entendeu? Os casados entendeu? Porque às vezes os casados estão pensando de um jeito, um está pensando, a mulher está pensando de um jeito, o homem está pensando de outro. Tem um adultério no seu casamento. Mas nós nunca pulei a cerca, nem precisa. Já está adulterado, já está desconfigurado como o casamento que Deus plantou. O casamento que Deus plantou é uma só carne. Cabeça mesmo, olhar mesmo, identidade. Vou para onde você vai, mesmo caminhar, mesmo lugar, mesmo cenário. Estou vendo as mesmas coisas que você vê. A Carol precisa ver a mesma coisa que eu vejo. Porque se ela não vê a mesma coisa que eu vejo, não. Assim é Deus. 3. No mesmo direcionamento, na mesma visão, na mesma condução. Vamos lá para nós correr um pouquinho? Vamos lá? Então, porque 3 são que testificam no céu: Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses são 3. Pai que cria, o Filho para quem o Pai criou, entrega tudo. Tudo é dele. Então o Filho para quem o Pai criou, ele entrega. É o Filho. Tudo que o Pai criou, entrega. E o Espírito, quem media Deus na criação, coopera na unidade para entregar todas as coisas na mão do Filho. Olha que sincronia linda. Então o Pai é o que cria, o Filho é o que, para quem o Pai entrega tudo, e o Espírito é o que, na criação, Deus, ele media, ele está ali junto, para um propósito. Lê o restante, o mesmo versículo, parte B, 8, né? Vai. E 3 são os que testificam lá na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Os 3 testificam na água e na terra. Tá certo? Os 3 que testificam na terra: Espírito, a água e o sangue. O Espírito ativava a água. No princípio, as águas, o Espírito do Senhor estava pairando. Esse pairando fala ativando as águas, ativando elas, vibrando elas, dizendo da vida. Aqui tem vida, estou vibrando esta vida, estou movendo ela, porque tem vida, a água. Então o Espírito na terra, quem que testifica sobre, quem confirma todas as coisas? O Espírito, a água e o sangue. A água, a vida, o sangue, o de Cristo. A água dá testemunho da criação da vida. Tudo foi criado, a água, a partir do momento da água. A água é vida. E o sangue dá testemunho da redenção da vida, do resgate. Quando Jesus está na cruz, um soldado lhe fura o seu lado. O que vaza dele? Quem me ouve, diga amém. O que sai do lado de Jesus?
Tem alguma pessoa que não é evangélica aqui? Levante as mãos, por favor. Está nos visitando, não é evangélica? Está ali. Como é seu nome, meu filho? Lucas. Você está afastado? Você já conheceu Jesus? Já. Tá. Então, por exemplo, se hoje você reconciliasse, você voltaria para Jesus, não aceitaria Jesus, tá certo? Jesus você já aceitou, beleza? Você voltaria para Jesus, tá certo? Você entende um pouquinho o que eu estou falando? Disso? Entende? Quanto tempo você está afastado? 10 anos. Faz tempo, né, meu filho? Ainda bem que você está aqui. Aplauda o Senhor Jesus pela vida do Senhor. Então o Espírito testifica, a água testifica. O que? A água testifica a vida. E o sangue? A redenção da vida. A vida afastada e a redenção. Aí junta a água, que é vida, e nosso corpo é 70% de água. Logo que dá vida para nós muito mais é água, sim ou não? Então, esses três testificam na terra: água, Espírito Santo, a água e o sangue. O Espírito testifica da água, da vida, e o sangue testifica do resgate, da redenção da vida, certo? Tá, então tá aí. No céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Judas capítulo 1, versículo 20, bora. João não, Marquinho. João, a próxima vez eu pego ele, vamos lá. Judas capítulo 1, vai, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé, Santíssimo, oramos no Espírito Santo. Orando No Espírito Santo. Fala assim para ficar bem forte sua voz, tá, Pedro? Orando Isso. no Espírito Santo. No Espírito Santo, primeira pessoa. Vai. Orando, guardai-vos. Não, mudou. Guardai-vos nos amados de Deus, inspirando-nos misericórdia. Meu filho, ó. Guardai-vos no amor de Deus, vírgula. Segura. Segundo. Quem? Os irmãos me ouvem, diga amém. Isso aqui é importante para a sua fé. Importantíssimo isso aí, tá bom? Por que eu estou parando, fazendo? É um culto de ceia, mas você precisa ser ensinado acerca disso. Tá bom, irmão? Isso aqui também faz parte da nossa fé cristã. Para você não se perder amanhã. Alguém vai chegar o momento, está chegando o tempo dessas doutrinas serem muito mais afloradas. Por quê? Por causa da internet, Bia. Por causa da internet. Se você não souber disso, sinto muito, irmão. Você vai se perder por aí com doutrinas falsas e você vai seguir doutrinas de demônios. Já tem um pessoal aparecendo na internet dizendo que o nome de Jesus, o J, nunca existiu na lei hebraica. Ô irmão, por favor. E tem crente assistindo e vendo e perguntando para mim, pastor, eu fiquei em dúvida que ele falou que na língua hebraica nunca existiu o J veio existir agora. Como é que existiu Jesus? Como é que é esse nome de Jesus? Colocando confusão na sua cabeça. Por quê? Porque nós estamos sem ensinamento da palavra de Deus, tá bom, irmão? Então quero que você preste atenção. Você devia estar anotando bonitinho. Costuma anotar as palavras que nós vamos pregar aqui, por favor. Por favor, assim como você anota na sua escola, assim como você anota na faculdade, assim como você anota no serviço, anote isso aqui vai te dar vida. Isso aqui vai te fortalecer quando você mais precisar. E o inimigo vai vir te tentar acerca disso, certo? Ele vem tentar a gente acerca da palavra. Então vamos lá, ó. Guardai-vos do amor de Deus, no amor de Deus. Versículo 20 de novo, meu filho, rapidinho. Vamos lá, Marquinhos, vai, por favor. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé, Santíssimo, oramos no Espírito Santo. Vírgula. Então aqui, o Espírito Santo, primeiro. Vai, continua. Versículo 21, Gabriel. Vai. Guardais vós no amor de Deus. No amor de Deus, orando no Espírito Santo. Nós pregamos aqui o discipulado. O discipulado é importante a igreja participar do discipulado chamado Raízes, que nós temos aqui toda segunda. É importante você vir participar. Então nós falamos de orar. Quando a gente está orando por nós, não oramos mandando em Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus me dá isso, Deus... Não, Deus,
Que o teu Espírito ore agora no que eu preciso dentro do meu propósito. Quando a gente faz a oração intercessória, aí sim a gente pede a Deus. Deus cura, Deus liberta, Deus restaura. Mas na oração por nós, no secreto, orando no Espírito, o Espírito ora, Letícia, pela gente. Não a gente ora, mandando em Deus. Eu quero isso, eu quero não, você não quer nada. O Espírito vai orar e ele vai trazer o que você precisa dentro do seu propósito. Vocês me ouvem? Diga amém. Entenderam isso? Então, orando no Espírito, no amor de Deus. Segundo, terceiro, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para o quê? Vida eterna. Quantos aqui? Quantos? 3. Espírito, falou do Espírito primeiro na oração, falou Jesus Cristo na graça da misericórdia, falou no amor de Deus. Os 3. Então está aí a trindade, certo? Certo, meus irmãos? Então João 14, versículo 26, Evangelho de João 14, versículo 26, vamos ler mais, confirmando sobre eles, trabalhando juntos ali, numa unidade, tudo cooperando no direcionamento, resgate da humanidade, salvação da gente, da alma, cooperando. Vamos lá, lê. Mas o Consolador... Fala assim, meu filho, aqui, ó. Mas o Consolador do Espírito Santo, a quem o Pai enviar... Mas o Consolador, vírgula, o Espírito Santo. Lê para mim, filho, vai. A quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar de tudo que vos tenha dito. Eu vos tenho dito. Então, olha aqui, ó. Consolador, Espírito. Olha para esse irmão e fala assim: quem é o Espírito na sua vida? Quem é o Espírito na sua vida? Responde para ele. Responde para ele. Consolador. Viu porque quando você chora você não entra em desespero? Porque tem o... Diga, você não está sozinho. Tem alguém secando suas lágrimas sem você perceber. Por isso você não pode falar, eu vivo sozinho. Você entristece ele. Porque ele é o Consolador. Quem vai enviar? Quem vai enviar? O Pai. O Pai vai enviar. Certo? O Pai que vai enviar o Consolador para te abraçar. Está vendo? No nome de quem? No nome de quem? A trindade de novo aqui, Keila. Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando junto, numa unidade. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê, irmão? Resgatar você e glorificar o nome dele. Aquilo que parecia ser perdido não é perdido, porque eles estão juntos trabalhando em prol algo. Resgate. E depois tudo isso volta para Deus. É interessante isso aqui, né? Vamos lá, de novo. Onde eu estava aqui, meu Deus do céu, me perdi. Atos capítulo 7, versículo 55. Atos capítulo 7, versículo 55. Lê Arthur. Vai. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Ó, eu vou ensinar algo para vocês aqui. Uma vez eu estava no curso de teologia e eu escrevi, ainda era escrita, né? Que agora não tem mais escrita. Agora é digital. E eu escrevi você com V e C. O professor de teologia chegou para mim: Samuel, você é o que você escreve. Por que você abreviou? Escreva você com os acentos, do jeito que tem que ser. E eu quero dar conselho para você que usa celular: pare de escrever D mais, coloca o D e coloca o mais. Escreva bonitinho. D mais, você. Que mais? Qual outra palavra que vocês começam a comer? Cadê?
também, porque. Onde que é? Se eu perguntar, onde que é o acento do também? Hã? Onde é o acento do você? Que acento que é? Só os mais velhos falou, os mais novos não falou. Você falou também, eu ouvi você falar. Tá bom, tá justificado. Hã? É o quê? É o chapéuzinho. Então, e vocês precisam respeitar as vírgulas e os pontos. Por que que lê mal? Interpretação de texto. No meu tempo, nós fazia resenha. Quem lembra de resenha? Olha lá. Ah, irmão, essa geração minha é top. Aí o pessoal fala, essa palavra top é pobre. É pobre essa palavra. É bom, é maravilhoso, né? Porque nós fazia resenha, interpretação de texto. E ó, eu era interpretação de texto. Então, ponto e vírgula é para ser respeitado, vírgula é para ser respeitado, ponto final é para ser respeitado. Pula a linha, travessão. Quando nós pulava a linha e punha a travessão, era por causa de quê? Uma fala. Alguém estava ali, pula a linha e fazia um travessão ali, representava que alguém ia falar algo. Certo? Então, respeitem as vírgulas e os pontos, tá certo? Ensinando para geral, tá bom? Vamos lá. Vai lá, meu filho, por favor. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus. Viu quem? A glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. O que é a glória de Deus? O transcendental, os céus, a glória, o seu poderio, o seu domínio. Essa é a glória de Deus. O que a gente vai ver? Amém ou não amém? Amém. O que a gente vai enxergar em breve? Diga Maranata. Ora vem Senhor Jesus. A glória dele é inenarrável. Por isso que ele fala, a glória de Deus, inenarrável, imensurável. Eu vi o poderio, a glória, seu reino, eu vi. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E quem que ele viu? Em pessoa. Fala, meu filho, fala. Jesus. Jesus, que estava onde? Continua. Que estava à sua direita. À sua direita. Viu Jesus à sua direita. Duas pessoas distintas. O Pai e o Filho à sua direita. Pai. 56. Não, volta. Quem fez Estevão enxergar o transcendente? Porque a gente só consegue enxergar o firmamento. O firmamento, para quem não sabe, é as estrelas. Como nós moramos em São Paulo, Franklin, nós não conseguimos ver o firmamento. O que é o firmamento? Estrelas. Nós não conseguimos ver. Máximo a lua, Então o firmamento fala de estrelas, dos astros, dos firmamento. Nós conseguimos, nossos olhos só conseguem chegar até o firmamento. Os astros, as estrelas, aquele céu. Lá no interior a gente consegue ver ainda. Aqui não consegue por causa da poluição. Certo? Mas quem que fez ele ver acima do firmamento? O Elon Musk. Lá, não. Espírito Santo. Só podemos enxergar além, Maria, se estivermos o quê? Igreja. Olhe para esse irmão. Cheio. Diga para ele, cheio. Você está cheio? Será que você está vendo só o natural? Porque está faltando presença do Espírito. Preste atenção aqui. Você sabe que o inimigo vai lutar de tudo para você não ouvir essa palavra? Sabia disso? Ele quer que você ouça tudo, menos a palavra de Deus. Porque ele sabe que você ouvindo a palavra, você vai ser destravado. Você não vai continuar com a vida rasteira. Nós não iremos continuar mais com a vida rasteira. Nós vamos voar assim, porque nós vamos estar cheios do Espírito Santo. Então ele está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está ali. Ele olha Jesus e quem? A Trindade juntos. Olhe para esse irmão e fala novamente. Está aí a Trindade. Bora, mais um pouquinho. Atos capítulo 8, versículo 29 ao 35.
Marquinho, leia para nós. Vai, Atos, capítulo 8, 29 e 35. Atos, capítulo 8, 29 e 35. Vai. Então disse o Espírito Felipe. Espírito com letra maiúscula. Espírito. Aproxime-te, disse. Carro Desse acompanha. carro. Fala aqui, meu filho, ó. Põe aqui. Assim, ó. Você tem que acostumar com o microfone que você vai estar muito pregando aqui. E a igreja ligou isso agora. Amém, eles disseram. Então você já tem que ir acostumando com o microfone, meu filho. Que você vai subir para pregar aqui. Fala aqui assim, isso. Vai lá. Tá bom. Então disse o Espírito a Felipe. Aproxime-te, disse. Carregou e Desse acompanha. carro. Aproxime-se desse carro. E acompanhe-o. Vai. O Espírito disse para Felipe: aproxima desse carro e acompanhe. Felipe. Correndo Felipe, vai. Ouviu e leu a profeta Isaías. Ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Compreendes o que vem lendo? Uma pergunta. Versículo 31, vai. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explica? E convidou Felipe a vir subir e assentar-se juntos a ele. Vai, 32. Ora, a passagem de escritura que estava lendo foi levada como uma ovelha ao matadouro, e como um cordeiro muito mudo perante o seu tosquiado, assim ele não abriu a boca. Versículo 33. Na sua humilhação, eles negarão justiça, que ele poderá descrever a geração, porque a terra é a sua vida tirada. Vai. Então Eunuco disse a Felipe: peça-te que me explique quem se refere a profeta. Fala-se como eu algum outro. Vai. Então Felipe explicou: começa por estar passagem do Espírito, anunciando-lhe a Deus. Anunciando-lhe a Deus. A Jesus. Então, o Espírito, dá a Bíblia para ele ficar mais perto, que os olhos dele estão forçando. O Espírito fala para Felipe que alguém está lendo uma passagem sem a presença do mesmo, porque não conhecia. Só podemos entender as Escrituras se for através do Espírito Santo. Ainda que você leia, ainda que você estude, ainda que tem muito ateu que lê a Bíblia, ele entende do jeito que ele quer, porque não tem o Espírito Santo para esclarecer. Então esclarece, fala de quem está falando? De Jesus. O Espírito Santo ali fala Jesus. De quem está falando isso aí? De Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Ele fala isso. Então aqui aparece o Espírito falando de Jesus. Olha, eles cooperando, falando de Jesus. O Espírito explica para ele, Felipe. Aí Felipe, cheio do Espírito Santo, explica sobre Jesus. Só pode ser falar que Jesus é Filho de Deus, veio em carne, morreu e ressuscitou, se for através do Espírito Santo. Então o Espírito explica de Jesus para os pecadores. É por isso que você está aqui. Vou falar de novo. É por isso que você está aqui. Porque o Espírito Santo te encontrou e te explicou sobre Jesus Cristo. Cíntia, tem 5 milhões de religiões por aí, mas você é privilegiado. Pergunta por quê? Porque você conheceu o caminho da verdade. Você pode glorificar a Deus por isso? Diga para esse irmão: você conheceu o caminho da verdade.
através do Espírito. Espírito Santo. Bora, mais um pouquinho. Atos capítulo 13, versículo 2 e 5. Rapidinho, filho. Arthur. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Vai. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para o Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Então, o Espírito separa obreiros, ele chama obreiros, o Espírito de Deus separa obreiros dentro da vocação, dentro daquela vocação que o Senhor chamou. Qual a vocação? De evangelização, de ensino. Para quê? Para que o Espírito de Deus separa? Para quê? Para quê? Para pegar a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? Jesus Cristo crucificado. Trindade de novo aqui, cooperando para uma só coisa: resgatar vidas, evangelização do reino, metanoia, mudar a sociedade, mudar nações, mudar a tribo, mudar a língua. É por isso que a Bíblia fala sobre o evangelho é muito mais abrangente do que essas paredes que nós estamos aqui hoje. Amém ou não amém? Amém. Trindade. Vamos lá, João capítulo 12, versículo 27, rapidinho. Vai lá, meu filho. João capítulo 12, 27 ao 28, lê. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Espera aí, para. Agora está angustiada a minha alma. Quem está dizendo isso? Jesus. Isso aqui é Jesus falando. Agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Se não existisse a Trindade, por que ele ia falar isso? O que direi eu? Vai. Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, salva-me desta hora. Ele está falando com o Pai. Jesus está aqui na terra e ele está angustiado a alma, porque ele era homem, 100% homem, tinha alma. Quando ele viu o terror do sofrimento que ele estava próximo a passar, a alma angustia, porque a alma vê e a alma internaliza. Por isso que você tem que tomar cuidado que você vê. Por isso você tem que tomar cuidado que você ouve. Porque depende da pessoa que te aconselhar, sua alma ficará angustiada. Agora depende da pessoa que te aconselhar, se for cheio do Espírito, ela destravará sua alma. E quando ele ora assim, Pai, salva aqui, tal, aí ele vai conscientizar e falar: foi para isso que eu vim. Vai, versículo próximo, 28. Meu filho, versículo 28, meu filho. Pai, glorifica o teu nome. Então... Ponto. Pai, glorifica o teu nome. Eu estou aqui para fazer o que o Senhor quer. Me ajuda. Glorifica o teu nome em mim. Não deixa. Isso aqui nós temos que aprender muito com o Senhor. Glorifica o teu nome. É essa a sua vontade, Senhor? É que eu passe essa aprovação? Então glorifica o teu nome. Aí Deus, olha o que Deus vai falar. A voz, vai lá, filho. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Filho e o pai falando: eu já glorifiquei. Isso é pouco. Vou glorificar mais ainda. Ô glória. Vamos lá, outro, rapidinho. João capítulo 5, 19 e 25. João capítulo 5, 19 e 25. Vai. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Filho e o Pai de novo, vai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Vai. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz,
e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vós maravilheis. Olha a palavra de Jesus. O Pai ama o Filho distribui para vocês, vocês se tornarão filhos, através do sacrifício na cruz do Calvário, certo? É o testamento. E o Pai vai mostrar para vocês obras maiores do que essas. Para quê? Para que vocês se maravilheis nele, se alegrem nele, certo? Vai. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Vai. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Vai. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Então você vê, é o mesmo propósito. Honrar Jesus, honra o Pai. Honra o Pai, honra Jesus. Olha lá, vai. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E Jesus vai falar antes, aí ele vai falar assim: se aquele Espírito que ressuscitou dos mortos vai vivificar a gente. Olha aqui, Romanos capítulo 8, versículo 11. O Pai, o Filho, e o Filho fala do Espírito que ressuscitará o seu corpo. Olha aqui, olha lá, Romanos capítulo 8, versículo 11. Lê, meu filho. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Você vê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo novamente. Trindade, a Trindade. Para nós terminarmos, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Põe. Mateus 28. Lê para mim, por favor, meu filho. Deixa o Marquinho ler agora. Acha aí, Marquinho. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Vai, meu filho, lê aí. Pode ler, Marquinho, por favor. Portanto, ide e ensinei todas as nações, batizando-os, vai, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo o mundo. Ponha outro, filho, aqui. Discípulos, olha lá, versículo 19. Ensinando-se Pera, filho. Eu quero que você fale bem claro, tá bom, filho? Põe o microfone assim e fala bem claro. Vai lá. Ide devagar. Pode respirar. Vai. Lê. Ide, portanto, fazei. Vai. Discípulos. De todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Do Pai. Vai. E do Filho. Do Filho. E do Espírito Santo. Ah, tá. Deus é Pai, o Filho não e o Espírito não. Não. Tá igualando. Vocês vão ensinar eles, vocês vão batizar eles. Em nome de quem? Marquinho. Do Pai, do Filho. Aqui, ó, Marquinho, ó. Pega o microfone aqui e fala. Assim, ó. Fala bem forte para os irmãos ouvir. Vai. Do Pai e do Filho. Espera um pouquinho. Cada vez que ele falar do Pai, vocês dão glória. Do Filho, dão glória. Do Espírito Santo, dão glória também. Vai. Do Pai, glória. Do Filho, glória. Do Espírito Santo. Palavra do Senhor Jesus.
Eles são colocados na mesma linha, Daiane. Eles são colocados na mesma linha. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem um é menor, outro maior. Não. Vocês vão ensinar, vocês vão batizar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos um. Deus triuno, no mesmo propósito. Nisso o nome deles são glorificado. Deus Filho veio obedecer e morreu na cruz. O Deus Pai preparou, apontou, o unigênito, o primogênito. Ele foi apontando, meu filho vai vir. Meu filho vai vir. Ele foi apontando Jesus Cristo. João capítulo 10, versículo 11. Põe aí para mim. João capítulo 10, versículo. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vai. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas. E foge. Então o lobo os arrebata. Vai. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Vai. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Vai. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida, eu obedeço, eu dou a minha vida. Ainda tem outras ovelhas que não desse aprisco, e a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Como é que é seu nome mesmo, meu filho? Lucas. Lucas, isso aqui é para você. Ainda tenho outras ovelhas, não estão neste aprisco, e a mim me convém conduzi-las. Lucas ouvirá a mim, vai ouvir a minha voz, e vai fazer parte do rebanho do pastor de Jesus. Profetizei, Lucas, sobre tua vida, hein, meu filho? Vai. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomar de volta. Vai. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar, também para revê-la. Este mandado, esta ordem, eu recebi do meu Pai, logo eu obedeço. Deus não morreu na cruz, o Pai não morreu na cruz, mas o Filho veio para morrer na cruz, obedecer. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Lê, Arthur. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Vai. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Vírgula, 2 pontos. Aliás, 2 pontos, ponto, vírgula. Que quer dar uma conotação de profundidade aqui. Ele assume a responsabilidade, ou a forma de homem. Antes não tinha forma, tá certo? Deus. Ele era Deus, não tem forma. Ele pode ser o que ele quiser. Você é aquele ventilador. Aí Deus podia ser aquele ventilador. Eu vou ser uma sarça ardente. Aí Deus podia ser uma sarça ardente. Quando ele sai do seu normal, Peter, ele se esvazia e se torna homem. Tá, e daí? E daí que ele nunca mais poderia voltar na forma como ele era antes. Vou explicar, bem rasteiro, que foi uma explicação que eu ouvi até do pastor Rodrigo Silva. Ele explicou com outro ser, eu vou explicar com outro que é um ser que eu odeio. Uma barata. Cadê o irmão Marcos? Irmão José? Trabalhando. Uma barata, que eu odeio barata. Vocês odeiam barata? Vixe, tem gente que gosta de barata. Elvis, presta atenção aqui. Para nós finalizar isso aqui, nós vamos cear rapidinho, tá bom?
Eu odeio barata, porém eu quero ajudar as baratas. Eu quero ajudar as baratas, Bárbara. Aí eu vou lá onde tem barata, falo com elas: baratas, eu quero ajudar vocês a sair desse lixo, para ninguém matar mais vocês, que vocês são insuportáveis. Olha, olha, olha. As baratas vão fazer o quê? Obreirinha, o que as baratas vão fazer quando eu me aproximar delas? Hã? Quê? Eu não entendi, meu filho, fala alto. Não, elas vão correr de mim, meu filho. Não é possível que elas vão vir na minha direção. Só se for o Joe e as baratas. Ai, meu Deus do céu. Agora a bióloga. Eu falei a bióloga, já dancei agora. Quando a gente chega para as baratas, quando a gente chega para falar com as baratas, elas não vão entender o que você está falando com elas. Por quê? Porque elas vão entender que você é mau, você vai matar elas, você está ali para destruir elas. Certo? Essa é a cabeça de uma barata. Se é que ela tem cabeça. Tem cabeça, bióloga? Tem. Por que você foi me falar que ela tinha cabeça? Agora eu vou achar que a barata fica me olhando e falando: eu vou dar um jeitinho de comer essa comida. Pelo amor de Deus. Gilberto, como é que eu faço para ajudar as baratas? Me tornando? Vocês já assistiram o desenho da formiga, que o menino ele perturbava a formiga. Como a gente tem criança, irmão, eu assisto desenho para dar de pau. Tinha um menininho que perturbava a formiga, jogava água nos formigueiros. Um dia a formiga entra na casa dele e fala: vamos aprontar com ele, vamos fazer ele virar formiga. E aí ele sente a dor das formigas. Veja como é que é jogar água nas formigas, seu moleque. As formigas tramam como ele. É um filminho, é um desenho legal, mas tem moral da história, Marcos. João, moral da história. Para eu falar com as baratas, eu preciso me tornar barata. Aí eu chego para as baratas e falo: eu sou aquele que estava lá em cima, grande, e eu quero falar com vocês. Se vocês não tomar cuidado, vocês vão ser extintos, eles vão te matar, vai vir um detetizador e vai matar vocês todas. Elas vão dizer aqui, elas vão dizer o quê? O que elas vão dizer, bióloga? Nunca. Você não pode ser aquele grandão lá. Nunca você pode ser. Entendeu? Quando se torna barata, as implicações de eu me tornar barata, qual que é? De eu nunca mais tornar como eu era antes, Samuel. Entendeu? Eu vou ter patas para o resto da vida. Eu vou ter antenas para o resto da vida. Só que uma coisa é boa, eu vou ter asas. Sangue de Jesus tem poder, eu prefiro não ter asas. Você entendeu, Thelma? Hã? Cara de barata tem você, Elias. Vocês entenderam as implicações? E qual é a alegria nisso, de eu me tornar barata? Que eu vou conseguir? Salvar as baratas, Samuel. Credo em cruz. Nós vamos salvar as baratas. Sair do seu estado natural, Franklin, e se tornar um homem. Ele não tinha forma, ele podia ser o que ele quisesse. Eu quero ser o sol, você. Agora não, ele está preso num corpo. Por quê? Por quê? Minha filha, você que está com óculos me olhando bem atento. Por quê? Por amor a você. Vou falar de novo. Ele se tornou igual a você. Por amor a você. Por isso você não pode permitir ninguém manear a cabeça. Ninguém dizer o que você não é. Ninguém dizer que você não vai. Ninguém dizer que você não pode. Porque o grande. Aleluia, glória a Deus. Então quando ele se esvazia, se torna eu, para nunca mais ser igual a ele. Se acostumar com aquele corpo que ele tem hoje, glorificado. Mas que amor é esse, hein, irmão? Põe aí, meu filho, nós terminamos aqui. Põe, meu filho. Reconhecido como figura humana. Vai.
si mesmo humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. O Filho veio para obedecer. O Espírito Santo, primeiro, o Filho veio para obedecer. O Espírito Santo veio para consolar e convencer. João 16, 7 e 11. Põe, meu filho. João 16, 7 ao 11. Mas eu vos digo, em verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Vai. Quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Vai. Do pecado, porque não crê em mim. Quando a gente não crê em Jesus, pecamos. Está no pecado. Porque Ele é o único que pode te libertar do pecado. Ele é o único que pode tirar você disso. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Vou voltar para onde eu saí. Vou voltar para Ele. Comunhão. E não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai falando por quê, e no final, porque o príncipe desse mundo está julgado. Ou seja, ele, o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Lúcifer, Satanás. Satanás é o príncipe desse mundo. Ele já é julgado, ou seja, ele não tem mais poder em vós. O príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Não existe julgamento sem absolvição ou condenação. Jesus julgou ele na cruz do Calvário. E qual é a condenação? Julgamento. Condenado. Força. Jesus fala: me dá aqui o que Adão te deu. Me dá. Autoridade, me dá aqui sobre a terra, agora é meu. Me dá aqui a chave da morte. Você está julgado. Você não tem mais a força. Você não tem mais autoridade. Aí Jesus apresenta diante deles e fala: eis que é-me dado todo o poder no céu, porque eu sou Deus, na terra, porque eu sou homem. O diabo tinha um poder, mas foi tomado da mão dele, inclusive o poder das algemas que me prendia. Existiam umas algemas na minha mão. O diabo me dá a chave. Nunca! Tira-me dessa algema. Nunca! Me liberta, nunca! Aí Jesus desce, passa pelos anjos, que ele estava acima de querubim, passa serafim, passa por arcanjos, passa por anjos, passa pelos astros, passa pelos firmamentos, vai descendo, homem, na barriga de uma virgem, para ajudar você, a Trindade. A chave que estava na mão do diabo, ele fala: me dá agora. Aí o diabo: fazer o que, né? Fazer o que mesmo? Dá aqui todas as chaves. Pode me dar. Aí tá lá Samuel, Peter, as chaves, tudo esqueci seu nome: Peter, Thelma, Cíntia, Pastor Beto. Dá as chaves. Aí ele começa a abrir. Faça assim, irmão. Faça assim que você é livre. Olhe para esse irmão e fala: você é livre. Trindade. Aleluia. Convencer da justiça, do juízo, do pecado, que o príncipe desse mundo está julgado. Ele só fica falando, latindo. E cachorro que muito late. Olha para esse irmão e fala: tenha certeza, todo cachorro que muito late não morde. Assim é Satanás.
Late seu cachorro. Mas você não pode. Não tem poder mais sobre minha vida. Não tem poder mais sobre a vida da igreja. Não tem poder mais daqueles que são de Cristo. Não tem poder mais daqueles que são de Cristo. Aqueles que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador e vivem uma vida com Cristo. Caso não, prisão, tormento e pós a morte, tormento eterno, grilhões do pecado. Outro dia eu falo sobre isso. Termino aqui, agora termino mesmo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 16 diz assim. Vamos servir a ceia, tá bom? Cadê o grupo de ministério de louvor? Vem. Um louvor assim. Qual que é o louvor que vai louvar? Para sempre. Boa. Nós vamos arrebentar de louvar. Para nós ceiar. Mas como está escrito, Renatinha? Nem o olho, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram. Isso aqui fala de alma. Nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou por quem? Por quem? Pelo Espírito. O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu o coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus revelou o Espírito. Deus nos revelou pelo Espírito. Que Espírito? Espírito Santo. Porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundidades de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens? Senão o seu próprio Espírito, que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, não o Espírito de Deus, que nele está. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, diga amém. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, diga aleluia. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, diga glória a Deus, vírgula, e sim, o Espírito que vem de Deus. 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 Para quê que nós temos recebido? Para que conheçamos que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos. Não é em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com os espirituais. Ora, o homem natural não aceita essas coisas do Espírito de Deus, porque lição, isso é loucura, isso é idiotice, isso é coisa de pastor, isso é manipulação. O problema é de quem está perecendo, irmão. Se ele não ouvir a verdade da cruz, a verdade do Senhor, o homem natural não entende, porque é loucura, e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Porém, você, homem espiritual, porém, você, homem espiritual, porém, vocês, espirituais, amém ou amém? Amém ou amém? Julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado. Por quê? Porque ninguém conheceu a mente do Senhor e possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga graças a Deus pela mente de Cristo. Graças a Deus. E Romanos 11, 33 ao 36, que diz: profundidade das riquezas, é um louvor. Quão insondáveis, as coisas de Deus a gente entende pelas coisas que são do Senhor, através da sua palavra. Era essa a palavra da Trindade que eu queria falar com os irmãos, e tarimbar isso. Esse é o começo de sermão falando sobre fundamentos da Trindade. Espero que tenha ficado bem explicado. Pastor, teve coisa que eu não entendi, me procura, vamos conversar sobre isso. Amém ou não amém? Se coloque de pé.